Né? Como assim? Eu vou comer o próprio corpo? Como assim? Eu vou comer da Com ela aberta. própria carne? Tô com o olho aberto aqui. Lê para nós, por favor. Vamos então tomar a palavra de Deus, né? Eu acho que o nosso programa pede isso hoje. Tá aqui, ó. Muitos dos discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, aqui tá bem forte, né? Quer ir também? E aí? Respondeu Simão Pedro: Senhor, aonde iríamos? Quem iríamos a nós? Tu tens palavras de vida eterna, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante isso que o Juninho estava dizendo. O que antecede tudo isso, que é o que escandaliza todos eles, é o discurso dele na sinagoga, né? Que ele diz assim: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não terá vida em vós. Aí o povo começou a ficar doido, falou: pronto, vamos virar canibal agora. Aí que começou a escandalizar tudo, e aí que eles começaram a dizer: essa palavra é muito dura. E aí entra tudo isso que o Juninho disse, né? E a reação de Pedro é espetacular, né? Porque eu conversava com o Fernando isso antes de começar o programa. Eu imagino O o semblante dele falando assim: bom, querer comer carne e beber sangue, eu não quero, mas não tem pra onde ir. Ele deve saber o que tá falando. Assim, sem querer brincar com isso, mas não é que havia uma desconfiança, havia uma dúvida tremenda do que estava acontecendo. Não se tem conhecimento, Mas olha só, não há entendimento do que é isso. que interessante. Antes de chegar nesse ponto aqui, desse escândalo todo, Jesus, ele pedagogicamente, ele veio preparando seus discípulos desde a multiplicação dos pães, né? Ali mostra a multiplicação dos pães, tinha mais de 5.000 pessoas e tinha somente 5 pães. Aí tem alguns teólogos modernos aí, mais modernos do que teólogos, né? Que eles dizem que foi partilha, não foi milagre, né? Mas aqui as evidências são claras, que foi milagre, que aconteceu milagre. Então, o que Jesus queria mostrar na multiplicação dos pães? Que ele tinha poder sobre a matéria. Ele tinha poder sobre o pão. Logo após disso, o que acontece? Ele manda os discípulos partir para o outro lado do lago, né? Eu fico imaginando também o discípulo olhando e falando: mas como que você vai depois? Eu tenho um barco, meu filho. Nós vamos e você vai depois. Mas já que você está falando, né? Eles partiram. Quando eles estavam lá no meio, 5 quilômetros, Jesus falou: agora eu vou. Vai com Aí no evangelho, vai como, né? Aí no evangelho mostra que na barca eles já estavam discutindo, eles ainda estavam intrigados com aquela multiplicação. Eles foram conversando, aí era muito para a cabeça deles. Claro. E aí Jesus veio sobre as águas. Aí eles se espantaram. Eles não se espantaram com o mar, porque Pedro era pescador. Para ele, já tinha passado por isso algumas vezes. E eles se espantaram com Jesus. Falou: pronto, o cara multiplicou o pão e agora está andando sobre as águas. E o que ele queria mostrar? Que ele tinha poder sobre o corpo dele. E aí ele evidencia: eu tenho poder sobre o pão e eu tenho poder sobre o meu corpo. Eu faço o que eu quero do meu corpo. Não tem lei da gravidade para mim. Eu ando sobre as águas. E aí ele entra nesse discurso polêmico, né? Mas os discípulos, os 12 ali que estavam com ele, já tinham entendido: pô, ele tem noção, ele tem poder sobre o pão, ele tem poder sobre o corpo. E agora ele está dando esse discurso. E aí vai culminar... Já tinham visto água se transformar em vinho. Lá em Caná. Já tinham visto morto viver. Eles já tinham visto tudo. Mas eles entendem que Jesus não está usando simbologia quando ele diz a minha carne e o meu sangue. Porque senão não havia espanto. Não, ele só está querendo dizer... né? Simbolicamente, senão não há escândalo. Se é simbólico, não escandaliza. Eu acho que ele iria falar, Paulo, se fosse algo simbólico, né? Ele não ia ser tão duro assim. Ele não ia deixar as pessoas ir embora num discurso dele se fosse algo simbólico. Então foi algo real, né? E foi algo real. Não, mas a palavra, Jesus, ele é muito inteligente, né? Ele é a inteligência. Ele não deixa dúvida, né? Se você observar, isto não simboliza, não lembra, não, isto é o meu corpo. E aquilo que o Fernando falou, parece escandaloso, porque é de fato, não é? É claro que é. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural mesmo. Mas ele preparou, né?
mostrando tanto o poder sobre o corpo dele, andando sobre as águas, quanto sobre o pão. Então ele podia fazer do pão o que ele quisesse, e ele podia fazer do corpo dele o que ele quisesse. Então, ou seja, se ele quiser transformar o corpo dele em pão, ele poderia. Ou vice-versa. Ou vice-versa, ele poderia. Sim, se quiser. Né? Então, assim, não é simbolismo.